Olá você que gosta do saber. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Este vídeo eu quero falar sobre essa sede, sobre essa fome que o ser humano tem do conhecimento. A gente deseja ardentemente saber, conhecer. Não é à toa que nós passamos horas na internet ouvindo podcast, ouvindo vídeos, mensagens, lendo, né? Olha o tanto de livros que tem aqui. Você aí na sua casa, você lê, você examina muitas coisas. Nós desejamos saber. Em Provérbios, Salomão diz que os ouvidos não se cansam de ouvir e os olhos não se cansam de ver. O ser humano é esse poço sem fundo de desejo do conhecimento. Já reparou isso? E é essa reflexão que eu quero trazer hoje. Já reparou tanto que a gente deseja cada vez mais o conhecimento e saber? E outra coisa, não é um saber qualquer. Não é um saber qualquer. Nós desejamos a verdade. Nós desejamos saber a verdade. O conhecimento que nós alcançamos, seja em qualquer área. Teológica, filosófica, social, política, de saúde, né, físico, enfim, qualquer área que nós busquemos o conhecimento, nós desejamos esse conhecimento, mas desejamos a verdade nesse conhecimento. Tem uma frase de Agostinho que eu achei muito interessante e é ela que me despertou a esse vídeo, né? Agostinho diz o seguinte: eu encontrei muitos homens que desejavam enganar, mas eu nunca conheci um homem que desejasse ser enganado. Eu achei interessante essa frase porque ela é simples, ela é óbvia, mas é a verdade. Nós, na nossa vivência, nós podemos encontrar muitas pessoas que desejam enganar outros, mas ninguém acorda de manhã pensando: hoje eu quero ser enganado. Hoje eu quero que as pessoas mintam pra mim. Eu quero fake news na minha vida. Não, a gente deseja o conhecimento, a sabedoria e a gente deseja a verdade. E Deus, a gente entende que Deus, ele é aquele que nos diz a verdade. Deus, ele é o portador da verdade. Não é que ele tem a verdade, ele é a verdade. Jesus, em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, ela é uma pessoa. Jesus ainda diz em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Então, mais uma vez, a verdade sendo a palavra de Deus trazendo à tona a verdade. E nós vemos que a criação do mundo ali em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que são textos assim fantásticos que abordam a totalidade, eles declaram ali que Deus fez tudo, fez um homem e uma mulher, colocou eles num jardim, o jardim do Éden, e colocou ali um pomar com muitas frutas. E Deus disse: olha, como livremente aí de todas as frutas, mas a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer. No dia que você comer, você vai morrer. Veja que interessante. Qual é o nome da árvore? Árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano, Deus nos criou com esse anseio, com esse desejo de conhecer. Mas se nós tomarmos atalhos, se o ser humano disser não, eu não preciso de Deus, eu consigo me resolver sozinha, eu consigo achar a verdade sozinha, vai dar muito ruim, porque foi o que aconteceu. O diabo chegou, conversou com Eva, lançou a semente da mentira, jogando de que Deus não era bom, porque se Deus fosse bom, deixaria eles comerem daquela árvore. E disse mais: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja o conhecimento, veja a verdade, a separação totalmente límpida entre o bem e o mal. Foi essa a proposta mentirosa lançada por Satanás. Então Eva
ao invés de confiar em Deus e ter a paciência, porque Deus iria, sem dúvida nenhuma, ensinar para Adão e Eva todas as coisas. E eles conheceriam o bem, conheceriam o mal. Mas ela não teve a paciência, ela não teve a humildade, pelo contrário, ela então quis ser igual a Deus. Comeu do fruto e deu tudo errado, deu tudo muito errado. E até hoje isso acontece. Por exemplo, a gente percebe que o ser humano ele busca respostas. De onde nós viemos? Por que nós existimos? Por que existe o mal, o sofrimento? O que explica os fenômenos da natureza? O que é que explica as volições humanas, as paixões humanas? Para onde nós vamos? Como explicar a morte, esse processo? E depois da morte existe alguma coisa? O ser humano está o tempo todo buscando explicações, buscando conhecimento. E existe o conhecimento verdadeiro e existe o conhecimento mentiroso. E o conhecimento mentiroso, ele é abundante pelo mundo. Abundante. Todas as civilizações tentaram e tentam explicar todas essas perguntas que eu fiz. Por exemplo, eu morei entre um povo indígena que eles tinham uma explicação muito interessante sobre a origem dos homens, de onde os homens surgiram, como os homens surgiram. Então, essa comunidade indígena dizia o seguinte, que no princípio de tudo, existiam dois homens, irmãos. E aí só tinham eles. Aí eles queriam fazer pessoas, que mais pessoas vivessem, nascessem, né, existissem. E então o que aconteceu? Eles tiveram uma ideia. Um daria chute nas nádegas do outro. Enquanto ele chutava as nádegas, então ele vomitava pessoas. Eles tiveram essa ideia. Aí beleza. Aí um começou a chutar as nádegas do outro. E foi chutando, e esse ser foi vomitando os seres humanos. Aí eles falam que eles foram vomitando os não indígenas da etnia deles, os brasileiros. Aí foi bastante. Aí quando finalmente esse cara acabou de chutar o outro, aí esse outro foi chutar o cara. Só que ele chutou pouco. E ele vomitou poucas pessoas, que é esse grupo indígena. Então eles falavam que eles eram um grupo pequeno, porque no início essa pessoa chutou pouco o irmão. E aí surgiu. É claro que quando você escuta uma história dessa, começa a surgir muitas outras perguntas. Mas aquele povo, eles não tinham a preocupação de dar todas as respostas, porque eles não têm todas as respostas. Na modernidade, no Ocidente, é vendido e comprado a mentira facilmente de que o mundo surge a partir de uma explosão. E aí vem toda aquela teoria do Big Bang. O mundo surge de uma grande explosão, aí vai aos poucos essa terra se esfriando e formando, e do nada, né, surge as plantas, aí os animais, aí depois tem o processo evolutivo, aí o homem vem do macaco no processo evolutivo até que chega no homem. Essa é a explicação da modernidade. E interessante que se você contar essa história para esse grupo indígena, eles vão rolar de rir, porque o homem vir do macaco, para eles não tem condições. Assim como o homem moderno escutar que ele veio de dois seres que chutaram a outro e nasceu, é também muito complicado. Por quê? Mas ambos buscam o conhecimento, buscam a resposta, porque nós temos esse anseio. Só que o cristão, ele é diferente porque nós entendemos que o ser humano por si não consegue responder. Da onde o homem veio? Quem estava lá no princípio para nos contar? Quem deu início a tudo? A partir de quê? Para onde nós vamos se ninguém que foi voltou para nos falar? Então esse Deus extraordinário que o cristianismo adora é o Deus que escreve este livro maravilhoso, que é a palavra de Deus. E através desse livro, nós temos acesso ao conhecimento verdadeiro e nós temos acesso ao Deus extraordinário. Esse Deus, ele não está escondido, como alguns pensam. Esse Deus, ele é visível, esse Deus, ele é perceptível e esse Deus quer ser conhecido. Então você aí que ama e deseja saber, saiba,
Deus deseja ser conhecido. Só que tem as maneiras. Por exemplo, qual a maneira? Jeremias 28, se eu não estiver enganada, Deus diz o seguinte: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O ser humano precisa fazer dessa busca algo sincero. Se Deus existe mesmo, eu quero encontrá-lo. Eu quero sinceramente buscar esse Deus através de conhecê-lo através da sua palavra. Só que aí o ser humano que é rebelde, o ser humano que já tem muitas concepções a respeito de Deus, a respeito da religião, a respeito da igreja, ele se rebela contra esse Deus e diz: eu não quero esse Deus, eu sou o Senhor de mim. E aí é onde entra a filosofia grega. A filosofia grega nasce no século 6 a.C. A população grega, o povo grego, eles também tinham as suas mitologias que explicavam a origem do homem. Assim como a modernidade tem a sua explicação, assim como esse povo indígena que eu falei tem a sua explicação, o povo grego também tinha. E aí eles explicavam a vida através de deuses. Então tinha o deus do trovão, tinha o deus do mar, tinha o deus do amor, tinha o deus de todas as esferas para poder explicar a condição humana, nessa complexidade humana. Aí Tales de Mileto, ele é o que é considerado o primeiro filósofo, ele então dá um passo que é marcadamente importante para a filosofia, de que diz que ele sai do mito para o logos, ou seja, ele deixa a religião, o mito, que ele acreditava, que ele formulou, e agora ele usa a razão para explicar a realidade. E aí a filosofia nasce disso. Aí vem vários filósofos, né? Os mais importantes aí é Sócrates, Aristóteles, Platão, e depois vem muitos filósofos, e na filosofia é essa busca pelo saber, mas o saber verdadeiro. Então ela se arroga de ser a detentora, mas mais do que detentora, ela é aquela que busca racionalmente a verdade. Só que o que acontece é que, mais uma vez, o homem toma um atalho. Ao invés dele se humilhar e se colocar como criatura dependente e perguntar para esse Deus as respostas que ele deseja sobre a verdade, esse homem divorcia-se de Deus e agora ele busca as respostas a partir do seu próprio intelecto. E aí no desenrolar da história, aí veio ao período medieval, e aí vários teólogos e filósofos ali discutindo a respeito da Bíblia e tal. Aí chegou num período muito conhecido, que é o período iluminista. Nesse período, então, o homem se divorcia de Deus. Fala: não quero saber de Deus, da religião, da fé, porque eu sou o Senhor de mim. Eu digo o que é a verdade. Eu digo o que é a realidade. Eu explico a realidade mostrando os problemas e mostrando as soluções. Aí nós vivemos hoje numa modernidade extremamente humanista, onde o homem deixou de adorar deuses que ele criou, e agora ele adora o único Deus, que é ele mesmo. O homem se tornou Deus dele mesmo, numa arrogância, numa petulância, onde sistemas filosóficos e ideológicos são criados pelo homem, para resolver soluções humanas. Mas no século XIX que isso é desenvolvido, e depois posteriormente século XX, nós vemos como a humanidade, que agora diz ser senhora de si, senhor de si e manda em si, tem causado e causa grandes atrocidades na vida humana. Sistemas políticos e ideológicos foram formados por este homem que diz: eu sei qual é o mal, o que é o mal, eu sei o que é o bom, e eu sei os meios para nós sairmos da condição ruim e alcançarmos uma condição boa, uma condição melhor. Só que o homem, ele tem se atrapalhado nessa caminhada e se autodestruído. Guerras, fome, miséria, injustiça tem se alastrado e aumentado cada vez que esse homem tenta se divorciar de Deus e ser Deus para si. Mas isso é uma grande loucura. E aí,
A palavra de Deus é a fonte de toda sabedoria que nós precisamos. A verdade está na palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, a palavra de Deus Jesus é apresentado aqui como o caminho, a verdade, a vida. Só que a verdade, ela é intransigente. A verdade, ela é rígida. Ela não se dobra aos caprichos de nenhum ser humano. A verdade, ela não se deixa ser domesticada. Porque a verdade, ela perpassa todas as esferas do nosso ser. A verdade é exigente. Ela exige um certo modo de conduta, uma visão, e ela não abre mão disso. Por isso que é difícil nós lidarmos com a verdade. A verdade, como diz o ditado, dói. Dói porque afeta nós e nosso pensamento. Então, a verdade, quando nós vamos nos deparando com ela, ela nos humilha. Ela expõe a nossa calamidade, a nossa pecaminosidade. E ela traz mudanças de mente. A verdade exige isso, essa mudança completa de mente. Se eu aprendi que eu devo agir moralmente de certa forma, a verdade vem e ela estabelece, ela é dogmática. Ela diz, não, o que é isso. E o ser humano é que tem que se dobrar a ela. Então, muitas pessoas não conseguem se curvar à verdade, porque a verdade, ela não muda. E ela alcança a nossa vida, tanto nas coisas mais complicadas, tipo pensamentos aí a respeito de política, de religião, de conduta, de moral, como aspectos pessoais, de vivência, de comportamento, de intenções. E aí, eu quero ler aqui 1 Coríntios 1:18, que diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A Cristo, ele não é um padrão igual ao mundo. Ele modifica as coisas, ele deixa o gentil confuso e o judeu mais confuso ainda. Veja, versículo 20. Diante disso, onde ficam os sábios ou eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Veja, não é através da sabedoria humana que nós vamos conhecer a Deus. Não é através da filosofia que nós vamos, filosofia aqui no sentido filosofia grega, não é através dela que nós vamos conhecer a Deus, mas é através da maneira de Deus. A Bíblia sempre mostra isso. A adoração a Deus, a busca por Deus, nunca é do meu jeito. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que deve ser assim. Não, é da maneira de Deus. Se você ler Êxodo, Gênesis, final de Gênesis, não, Êxodo, final de Êxodo, você vai ver Deus dando ordens a Moisés e de como seria o tabernáculo. E Deus dá detalhe por detalhe a respeito da construção do tabernáculo. Isso chama muito a minha atenção. Porque Deus está ensinando para o povo que a adoração a Ele é do jeito que Ele diz que é para ser. E não do jeito que o ser humano acha. O alcançar da sabedoria e da verdade não é segundo a minha maneira e a minha preferência, mas é segundo os padrões e os caminhos desse Deus. Continua o versículo. O mundo não conhece por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Deus é a fonte da sabedoria. Mas se nós quisermos conhecer a Deus e
aprendermos a verdade, conhecermos a verdade, se nós seguirmos os nossos padrões, nós vamos achar loucura a sabedoria de Deus. Porque nós precisamos nos despojar das mentiras que nós cremos para finalmente abraçarmos a verdade de Deus. E Deus é um Deus que se deixa ser conhecido, como eu disse. Vou ler outro capítulo que é Romanos 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Muitos não desejam a verdade, desejam a mentira e impedem que outros alcancem a verdade, porque deturpam a verdade de Deus em mentira. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpas algumas. Então, todo ser humano é indesculpável, porque Deus, ele se deixa ser visto e conhecido, e ele diz que ele mostra os seus atributos invisíveis através da natureza. Se nós gastarmos um pouco de tempo observando a natureza, conhecendo profundamente, nós vamos ver que Deus deixa a sua assinatura para todo lado. O ajuste fino do universo, as leis da natureza que estão fortemente estabelecidas. Nós sabemos que o planeta Terra, por exemplo, está num local no universo, girando ao redor do Sol, que se ele tivesse um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para outro, não existiria vida na Terra. Mas há um ajuste fino, perfeito, de onde o planeta Terra deve estar. E aí vem todas as propriedades e substâncias químicas, físicas, que fazem com que a vida seja possível no planeta Terra. Deus deixando a sua assinatura, desde os corpos celestes mais gigantescos das galáxias, e ao mesmo tempo as partículas menores da natureza, os prótons, os átomos, os nêutrons. Em tudo nós vemos o ajuste fino de Deus. Deus, ele colocou no coração humano leis, a lei moral no coração humano, onde nós, apesar de na realidade nós não conseguirmos ver a justiça perfeitamente, o amor perfeitamente, a bondade perfeitamente, mas nós entendemos todos esses conceitos e nós desejamos alcançar a bondade, a justiça, o bem, o amor. Tudo isso nós desejamos, mas nós não vemos perfeitamente na realidade. Mas então como é que a gente sabe disso? De que há a possibilidade do bem, há a possibilidade da justiça, há a possibilidade do amor? Porque um Deus que é justo, que é amoroso, que é bondoso, colocou esse padrão no nosso coração, na nossa mente. E há um padrão moral também que estabelece o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Isso em qualquer cultura. Não é um fator cultural. Às vezes uma cultura estabelece que certo padrão é errado, é certo apesar dele ser errado, mas na consciência há uma confusão. Pode ir em qualquer cultura. Há um estabelecimento claro de que o roubo é ruim, de que a inveja é ruim, de que o assassinato é repudiado, de que a violência não deveria existir, de que a pobreza e a miséria não é boa. E aí há vários outros padrões morais estabelecidos no nosso coração. E quem colocou? Deus. Deus, ele é visível. Deus se deixa ser visto e percebido. Mas muitos se rebelam contra esse Deus e dizem: eu não quero Deus. A pessoa deliberadamente diz que não quer Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-ei. Se você me buscar, se você buscar Deus com sinceridade, com todo o seu coração, Deus, eu quero te conhecer. É verdade a palavra? É verdade Jesus? É verdade tudo isso aqui? Deus vai se revelar a você, na sua razão, no seu intelecto, no seu coração. Mas é necessário que essa pessoa
se coloquem diante de Deus sem essa rebelião no coração, sem essa arrogância no coração. Por isso tanto que nós precisamos de Cristo Jesus. Cristo é o caminho para Deus. Cristo é aquele que desvenda os nossos olhos para nós enxergarmos esse Deus que é uno, mas que é trino, que é eterno, que é cheio de amor, que veio para nos resgatar de nós mesmos que estamos nos destruindo. E para terminar, algo que acontece na nossa modernidade, mas sempre aconteceu, é que os homens, capítulo 1, versículo 25, fala assim: os homens trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoram e servem as coisas que Deus criou em lugar do Criador. O ser humano, infelizmente, tem feito isso. Está invertendo, trocando a verdade pela mentira. Então, na nossa cultura, há um levante muito forte de inversão de valores. O que é certo está virando errado e o que é errado está virando certo. Os homens deliberadamente têm feito isso e têm adorado a criatura no lugar do Criador. O homem tem se adorado. Eu não preciso de Deus. O homem diz: eu sou autor da minha existência. Eu dou razão à minha vida. Eu digo de onde eu vim. Eu digo por que eu existo. Eu digo a solução para o mundo e eu digo para onde eu vou. O homem tem adorado a si no lugar de adorar o Deus que nos criou. Então nós precisamos nos voltar para esse Deus, porque só Ele é a verdade. Só nele nós podemos conhecer de fato a verdade. Todos nós desejamos o conhecimento. Foi o que eu comecei o vídeo. Todos nós desejamos, todos nós ansiamos pelo conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Nós desejamos a verdade. Mas a verdade só pode ser acessada, alcançada, conhecida, quando nós nos entregamos a Jesus, que é a verdade. Aí Ele vai purificando os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa mente sendo conformada à imagem de Cristo, e assim nós alcançamos o conhecimento verdadeiro. Tenho certeza que você não acorda de manhã pensando: ai, que vontade de ser enganado, ai, que vontade de que mintam para mim. Não, você deseja a verdade, mas a verdade, ela não se adequa a você que tem que se adequar a ela. Então que Deus nos ajude a sermos humildes e nos colocarmos de joelhos diante do Senhor de toda a verdade, Cristo Jesus, nosso Salvador. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Por favor, se inscreva no canal. Era pra eu ter falado isso no início, mas eu esqueci. Se inscreva no canal, por favor, me ajude aí. Compartilha esse vídeo, assista os outros aqui no canal. Já tenho vários vídeos aqui. Tem uma série que eu tô fazendo aí, estudando o livro de Mateus. Quando acabar vai para Marcos, Lucas, João. Nós estamos estudando aí capítulo a capítulo. E os vídeos saem todo sábado e toda terça. Sábado é a série lá do livro de Mateus e o projeto 1189 semanas. E nas terças-feiras aí tem vídeos diversos aqui e você pode ficar à vontade aí para ouvir e conhecer, né, nessa nossa caminhada de conhecimento. Que Deus te abençoe grandemente, fica com Deus e até a próxima.